Paz, família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson e não estou sozinho e, inclusive, muito bem acompanhado com um novo host, que é o nosso queridíssimo amigo Diego Miguel. Seja bem-vindo ao Porta Estreita. Muito obrigado, Anderson. Obrigado por me fazer esse convite, né? Mais um autoconvite, mas deu tudo certo. É um prazer poder estar aqui, contribuir, fazer perguntas para o nosso convidado aí. Estreando em grande estilo, né? Com esse convidado de honra aqui, que eu tenho muito carinho pela vida dele. E quero poder contribuir aí com todo mundo que assistir e fazer a palavra de Deus chegar em mais corações. Amém. E pois é, né, cara? Quem que é o nosso convidado hoje, né? Nosso convidado, ele é conhecido em Brusque como pai da intencionalidade. Amém. O cara é diferenciado, gente, vocês não têm ideia. Recebendo aqui hoje, então, Presley Santana, CEO da CTV Media Indoor, cristão, pai e um mestre da intencionalidade, cara. Onde esse cara pisa, as conexões são certeiras. Meu, por que será que o Diego tá aqui, né? Deus, ele faz as coisas assim de um jeito muito mirabolante, né? Os caras que mais se conectam em Brusque estão aqui sentados na mesma mesa. Mas eu não vou ficar enchendo a bola desse cara, vou passar a palavra aqui pra ele. Press, muito bem-vindo ao Porta Estreita, cara. Conta pra gente aí quem é esse cara que tá na nossa frente hoje. E vamos deixar, como sempre, né, o Espírito Santo fazer a mágica dele através das nossas vidas. Vai contando um pouco da tua história, cara. Como é que tu veio parar aqui em Brusque? Como é que tu tornou empreendedor? E onde que o Espírito Santo, cara, entrou nessa jogada toda? Porque a gente sabe que tá tudo interconectado, Sim. Não tem como fugir, né? Com certeza. Às vezes a gente acha assim, pô, tá tudo dando errado, mas é Deus direcionando, então a gente sabe que ele tá cuidando de tudo. Então conta pra nós a tua história, meu querido. Ah, que massa, que massa. Gente, primeiramente, agradecer, né, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, né? Eu não, como eu disse, não esperava né, não estava preparado para estar num ambiente nesse momento. Só que, cara, a nossa vida, quem planeja, né, e programa as coisas está acima de tudo, que é o Senhor, né? Quem é o Presley, cara? O Presley, né? Esse nome inspirado no Elvis. Não é Elvis, mas é Presley. Não é Elvis, mas é Presley, né? O sobrenome, né? Igualzinho. Igualzinho, né? O sobrenome aí de uma lenda, né? Do rock. E, cara, por incrível que pareça, né? Não tem como a gente falar iniciar ali sobre empreendedorismo, falar sobre a empresa sem falar do início da minha jornada, né? Que foi o início da minha vida, né? Por incrível que pareça, né, gente? Não tenho sotaque, mas eu sou baiano, né? Olha só. Pô, não dá pra dizer, eu diria que ele é de São Paulo, mas não é da Bahia. Há quanto tempo pra cá? Eu nasci na Bahia, né? Os meus pais, né? Baianos, raiz. E com poucos meses, por que eu ainda não acabo não tendo sotaque, né? Com poucos meses, né? Acabou acontecendo algumas questões lá na família. E o meu pai se juntou com minha mãe e eles vieram pro litoral paulista. Então eu fui criado no litoral paulista. Também não tenho muito sotaque, né, paulistano assim e tal. Eu falava muita gíria, hoje em dia acabo não falando tanto. Aí eu fui criado numa comunidade lá em São Paulo, né, onde iniciou a minha jornada, a minha infância. E, gente, assim, ó, falando da vida com Deus, desde essa época eu tive as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo e não sabia. Mas tu é de berço cristão? Família já era cristã? Cara, Conhecia? assim, ó... Uma vaga lembrança? Não, eu me lembro bem da infância, Eu não posso dizer que eu era cristão, que minha família era cristã, né? Mas o evangelho, de alguma forma, visitou a nossa casa, né? Nós éramos adventistas do sétimo dia. Como que isso aconteceu na nossa vida? Eu tenho um tio que já morava em Brusque, na época, mais de 30 anos, ou próximos 30 anos, né? 30 anos morando em Brusque. Quando fez essa transição da Bahia para São Paulo? Exatamente. A nossa vida lá em São Paulo e tal, e nós tínhamos um tio que morava aqui em Brusque. Esse tio era um tio um pouco mais... tinha uma vida um pouco melhor, mais estável. Ele tinha... de todos os irmãos, ele era um que pensava um pouco mais pra frente e tal. Teve a oportunidade de vir pra Santa Catarina. Eu acredito muito nessa questão da ambiência, né? Muito. Cara,
abrir um parêntese aqui. Nós somos muito privilegiados aqui em Santa Catarina, a nível Brasil, assim, sabe? Hoje eu posso dizer que existe uma graça especial sobre nós. Muito do que nós vivemos, assim, nós somos muito privilegiados e às vezes a gente acaba não Como a gente convive, valorizando. a gente vive aqui, a gente não consegue vive, ver. a gente não consegue ter uma noção do nível da valorização da graça que tem sobre nós, e a gente acaba não conseguindo valorizar isso na medida, né? Isso é pra você que fica reclamando que mora em Brusque, tá? Fica a dica, tá? Faz sentido, exatamente. Fica a dica. Que a gente muitas vezes gospe no prato que come. Então aí, ó, abre o olho. Pra não perder daqui a pouco e ficar na falta. Exatamente. Muito bem Tem uma lembrado. lapada aqui, não vou poder. Muito bem lembrado. E aí, Hadouken! cara... E aí, esse meu tio, né, construiu a vida dele aqui, e o meu pai e um outro irmão, né, foram construindo a vida lá no litoral paulista. Foi uma infância bem desafiadora, né, a vida tanto para os meus pais quanto para nós, né, passamos algumas necessidades, privações lá, né. Eu falo comunidade porque, assim, hoje, bem dizer, eu não sei exatamente a diferença. Eu não cheguei a pesquisar, né, sobre isso. A diferença, né, de uma comunidade, uma favela e uma periferia. Mas tá tudo dentro dessa realidade que a gente veio, né? E esse meu tio, que morava em Brusque, vivia fazendo convite pro meu pai e pro irmão para virem para cá. E, cara, hoje pai de família, hoje eu entendo a complexidade. Cara, é difícil você tomar a decisão, irmão, de sair. Por mais que tá difícil. Eu imagino a cabeça de muitos brasileiros. Existe uma falsa segurança, né? Tu já estás adaptado já tá àquele ruim. ambiente. E não só em isso. outro ambiente. E não só isso. Tu olhar pra tua realidade assim, cara, tá difícil. Pô, tá difícil. Pô, e sair do que já tá ruim ir pra um outro lugar e assim, cara, e vai que... Aquele lance, né? Vai que dá errado, fica pior ainda. Só que, porra, não tinha como piorar. Tá ligado? Não tinha também como piorar. aquela, tu só vai saber se tu te mover, né? Exatamente. Não dá pra mensurar. Só que aí a gente entra num outro ponto, assim, realmente, assim, a falta de sabedoria e tudo, super compreensível. Eles terem ido pra São Paulo já foi um baita passo. Começa por aí. Eles já terem ido tentar... E aí tem esse detalhe também. Já haviam mudado, né? Aí tem esse detalhe também. Já saíram da realidade deles, tentaram algo novo, que foi lá em São Paulo, e aí não deu certo. Cara, esse não deu certo, assim, vamos quantificar. Eu sei que o dinheiro hoje, ele é diferente daquela época, mas dá pra gente ter uma noção, né? Meu pai, ele praticamente sustentava a gente com 300 pila, 400 pila. Isso quando dava isso. Então, assim, e detalhe, os dois irmãos aqui, ó, era o dia inteiro fora. Eu chegava a ver os meus pais só à noite. Né? E eram os dois, né? Aí, naquela época, assim, a vida era assim, né? Era assim, essa era a realidade. Os pais trabalhando igual um doido pra tentar conseguir algo pra gente sobreviver. E eu, com 5 anos, com uma bebezinha de andador, a minha irmã tinha recém-nascido, eu que era quem cuidava dela, com 5 anos de idade. Essa que foi a minha realidade, assim. Mas voltando aí, esse meu tio, que morava aqui, fazendo vários convites, só que, cara, nunca um dos irmãos se movimentaram. Aí o que esse meu tio fez? Cara, já que eles não vêm pra cá, eu vou levar Jesus, vou falar Jesus aqui, né? Mas eu vou levar a religião até eles, né? E foi o que aconteceu. Esse meu tio entrou em contato com a igreja adventista lá da nossa cidade, Bertioga, o nome da cidade, acabei não falando, né? A cidade é Bertioga, uma cidade indígena e tal, próximo a Santos. E aí esse meu tio entrou em contato com a igreja foi até nós, foi visitar a gente, fez um estudo bíblico e tal, e a gente passou a frequentar essa igreja, né? E levamos uma vida, cara, religiosa. Essa é a realidade. Presley, como assim uma vida religiosa? A gente cumpria leis, assim. A gente vivia... Até no meio evangélico existiu muito isso,
né? De você viver mais pelas leis, pelo que é certo, o que é errado e tal. Rotina, só do Rotina de dogmatismo É isso, me faltam as palavras. Isso aí, você me ajuda nessa parte aí. É isso aí, a gente vivia mais essa questão religiosa mesmo e tal. E só que, cara, mesmo essa questão religiosa, hoje eu entendo que muito do que eu sou foi construído lá. Muito do que eu conheço da Bíblia foi construído lá. Mesmo que no automatismo, mesmo que na obrigação. Muitas vezes, tipo assim, tem que ler a Bíblia. Tem que ler. Tipo, eu lia com raiva às vezes, mas, cara, hoje eu sou muito grato. Tem muita coisa que eu conheço da Bíblia que eu sei por causa daquela época. E me salvou muitas vezes na minha fase adulta, né? O conhecimento mínimo que eu tinha da palavra. E aí, a gente começou a nossa vida e tal. E esse meu tio, que morava lá com a gente, nesse meio período, tomou a decisão, cara. Aí ele falou assim, ó, pro meu pai. O nome do meu pai é Florisvaldo, tá? Aí ele falou, Flor, cara, eu vou ir. E aí tal. E ele veio pra cá. E aí, assim, resumindo, a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi com essa vinda do meu tio pra cá e quando ele voltou pra nos visitar. Esse pra mim é um marco, assim, a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Que idade tu tinha pra isso? Eu vou marcar quando ele voltou, tá? Quando ele foi eu não me lembro. Mas quando ele voltou, eu tinha em torno de 10, 11 anos. No máximo 12. No máximo. Isso que eu me lembro, 10, 11 ou 12 anos. No máximo, estourando é 12 mesmo. E aí foi a primeira vez que eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E, cara, assim, ó, é muito louco. Mas você vai falar como é que foi, né? Vou, com toda certeza. Não, com toda certeza. Vou esconder para um próximo episódio. Próxima vez que me convidarem, eu conto, né? Parte 2. Parte 2. E foi muito Porta louco. estreita ou retorno. O retorno. E foi muito louco, porque assim, ó, quando ele voltou, é muito natural. A gente que vem de baixo, que tem uma vida bem miserável, eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar real mesmo, uma vida miserável, tanto na estrutura quanto na mente, né? É muito normal e natural. Na realidade, vamos abrir um parêntese. Já é natural a gente enxergar coisas, né? Já é natural a gente enxergar, hoje, mesmo com a mente renovada, é natural a gente reconhecer o crescimento alheio com base nas conquistas materiais. Já é, né, a nossa mente já é condicionada a reconhecer crescimento, reconhecer... A nossa sociedade, a nossa cultura trabalha para isso, né? Materialista, né? Então, assim, já é assim, natural. Imagina lá, né? Naquela realidade que eu vivia. Então, quando esse meu tio chega, eu mesmo criança, eu notei o material que ele tinha conquistado, notei. E foi o que foi mais falado entre a família, né? Nossa, cara, ele saiu só com a roupa do corpo e quando voltou... Agora não me lembro, mas eu acredito, não sei se ele já tinha o carro dele, tinha a moto dele, não sei se tinha conquistado a casa dele também. Tipo assim, caraca, deu certo. Só que além dessas conquistas materiais, a criança aqui notou que, cara, tem algo de diferente nele. Eu enxerguei o que havia de diferente nele. A voz dele era diferente. Algo havia mudado. Algo havia mudado na pessoa. Na pessoa. Como diz, né? Querendo ou não, a gente tem uma certa essência que diz a energia, a frequência e tal. É que a gente não sabia falar, só que agora hoje eu sei. Tu sente a pessoa. Hoje eu sei o que tinha acontecido naquela época, né? Meu tio tinha conhecido a Cristo, mano. Ele tinha realmente... Ele era uma nova criatura. Ele era uma nova criatura. Então, assim, cara, a voz dele... Ele falava como aquele que tem autoridade. Hoje a gente entende o que é isso. A voz dele era diferente, irmão. A paz que ele chegava... O ambiente, cara, quando ele pisou o pé dentro da casa, eu falei, tem alguma coisa aqui, diferente. Com 11 anos, ou 12, enfim. E aí hoje eu entendo. E naquela época, cara, aquilo foi tão forte pra mim, que meu pai, óbvio, meu pai queria, sabe? Porque ele falou assim, caraca... Queria vir. Ali plantou a semente. Só que ainda assim ele falou assim, cara, eu não sei, e tal. Cara, olha a loucura. Por isso que eu falo que a graça de Deus tá na minha vida desde aquela época. Naquela época o Senhor me usou. Pai, vamos. Vamos, pai.
Cara, eu acho que eu não sei quanto tempo eu fiquei, irmão. Não sei se eu fiquei meses. Eu só sei que eu falei, vamos, pai. Todo dia eu falava, não, vamos, pai, que vai dar certo. Uma criança, mano. Uma criança. E vamos, pai, vai dar certo. Vai dar certo. E vai dar certo, pai. Vamos. Até que meu pai, não sei, cara, graça de uma criança. E, cara, e a gente veio. Veio eu, meu pai e minha irmã, primeiramente. Minha mãe ficou lá. Nós, como pai, sabemos que quando o filho pede... Não, só que, é mano... diferente. É diferente. Só que sim, mano... É diferente, só que eu vou ser bem... Por isso que eu falo assim, cara, só Deus, mano. Porque assim, ó, hoje se o meu filho... Claro que hoje há um discernimento, há uma mente renovada minha. Mas ainda assim, se o meu filho chegar... Ô, pai, isso, pai. Não, pai, tem que fazer... Você... Ô, moleque, o que é isso, filho? Filho, aqui, decisão é minha. Tá tudo certo, eu sei a tua vontade e tal, mas... Eu, na hora, eu ia, né, eu que tomo a decisão da casa, não vou agir na emoção aqui do que você não sabe, o que você sabe da vida aqui, meu filho. Eu ia separar as coisas. E ali eu vi, assim, que foi muita graça de Deus, assim, tanto que mudou a nossa vida, né? E aí a gente veio pra Brusque e tal, e... Cara, quando eu desci do ônibus, isso também foi uma outra experiência. Essa também foi uma outra experiência. Quando eu desci do ônibus. Foi bem no inverno, gente, que a gente chegou. A gente chegou... Morando em Santos. Pensa. Assim, Quase cara... não sentiu. Não, mas aí que é louco, mano. Aí isso é doido, literalmente. Ó, eu falei que eu não falava gíria, tô falando. Aí que é muito louco. Por quê? Já vinham falando, né? A família foi alertando e tal. Ó, é frio e tal. Na época era. Quando eu desci do ônibus, cara, vocês não têm noção, velho, da satisfação, irmão. Não foi aquele choque. Excede todo entendimento. Eu não sei explicar, mano. De verdade, eu não sei explicar até hoje o nível de satisfação que tomou conta de mim. Tô no meu lugar. É assim, inexplicável. Eu desci do ônibus, cara, sabe a primeira coisa que eu fiz? Gente, criança, detalhe, né? Com 12 anos, eu enchendo o saco do pai, a gente veio pra cá com 13. Deu meses. Olha só. Meses. Em poucos meses a gente veio. Aí, né? E deu certo. Mala e cuia. O que só tinha mala mesmo. Veio uma mala pra 3. Algumas pecinhas de roupa, né? E aí a gente veio. E aí, olha a loucura. Primeira coisa que eu faço, desci do ônibus. Cara, não é normal. Eu pego uma criança, faço assim, ó. Cara, eu fui respirar, irmão. E eu olhei pro meu pai e falei assim, cara, o ar aqui é diferente. Mano, cara, assim, coisas que fogem à lógica. Aí eu prestei atenção no ar da cidade. E eu agradeci, cara. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer quando eu pisei nesse solo. Eu pisei aqui e respirei assim. Cara, o ar aqui é diferente. É limpo. Né? Enfim, eu não vim da capital de São Paulo, né? Eu não sei por que eu notei tanta diferença assim, mas eu notei bastante diferença. E dali em diante iniciou a minha jornada aqui em Brusque. E como toda jornada, né? De uma vida religiosa. Dali em diante, quando eu cheguei em Brusque, a minha vida com Deus, que já não... Vamos ser bem honesto, ela não foi iniciada. Ela não foi iniciada. Eu vivi um período dentro da igreja, só que eu não tive uma vida iniciada realmente, onde eu conhecia Cristo, né? Tive um encontro com Ele. Conheci... Cara, eu acho que a melhor definição é essa. Conheci Ele. Conheci Ele, quem é, né? O Senhor, o meu Senhor. Aquele, normalmente, a fase que todo mundo passa, é o Jesus de ouvir falar, né? Existe alguém lá. Existe, você tem que fazer algo pela salvação. Eu vivia fazendo algo. Eu vivia fazendo algo para receber algo. Vou cumprir meu manual de regra que tá tudo certo. Eu vou cumprir o que tem para ser cumprido, os mandamentos, cumprir para receber algo. Essa era a vida que eu vivia. Cara, quando a gente vive dessa forma, é óbvio, tem um prazo de validade. Né? Tem um prazo de validade. E o meu prazo de validade chegou quando eu cheguei em Brusque. Por quê? Tinha coisas mais importantes para mim. Que eu saí do...
de uma extrema escassez, e eu cheguei numa terra que para mim era uma terra de oportunidade. Isso que eu nem pontuei algumas situações que eu vivi lá em São Paulo, na minha infância, né? Época de escola e tal, foi bem desafiador. Eu fui muito afetado na minha infância, nas emoções. Vou dar só um exemplo, vou voltar um pouquinho só para dar um exemplo, porque isso aí, assim, ó, às vezes, quem possa ouvir esse podcast aqui, essa nossa conversa, essa nossa troca, pode fazer sentido, quem sabe, para um pai, ou quem sabe pode fazer sentido até para um filho mesmo, para uma criança, né, do nosso convívio aqui, do nosso meio, aqui da nossa cidade. Porque assim, ó, olha a realidade que eu vim. A escola lá em São Paulo era aquela escola parecida com aquelas de comunidade mesmo, toda pichada, era aquela realidade mesmo de periferia mesmo. Grade na janela. Era essa coisa de filme, assim, né? Sim. Que a gente acha que é coisa de filme. Essa era 20 anos atrás. Hã? 20 anos atrás. Essa era a realidade. Essa era a realidade dentro da escola. Mano, isso eu era novo, né? Eu era bem novinho. Então, assim, meus colegas de classe, tipo assim, cara, fumava dentro da sala de aula. Crianças. Cheirava pó na sala de aula. Então, assim, era dessa realidade. Então, assim, cara, era questão, assim, de no recreio, aquela correria, tal, todo mundo brincando, tal, do nada tu tomar uma pancada, tu não vê de onde vem. E a coragem de você olhar, porque nessa época, lá onde eu morava, era aquele lance de se você olhar no olho de alguém, você tá encarando. Não sei se vocês já passaram por isso também. Eu que vim do interior de São Paulo, você não pode isso. Que você não podia olhar no olho, cara. Você não... Fechava a rodinha e já... Isso, se você olhasse no olho de alguém, era afronta. O cara vem pra Brusque e antes de tu não olhar no olho é uma falta de respeito. Entende? É questão cultural. Né? Muito louco isso. Então, assim, eu vim dessa realidade. Tipo assim, tinha que cuidar ao olhar no olho de alguém, porque senão podia ser interpretado como uma afronta. O que foi? E eu vinha pra cima. Então, assim, eu vim dessa realidade. Então, assim, foi bem desafiador nesse sentido. Ter coisas. Não podia ter coisas. Cara, essa época era a época do hip hop. Mano, eu amava isso, velho. Rap, eu via muito rap. Chris Brown, Akon, essas músicas assim, né? 50 Cent. Era doido para aquelas roupas largas. Roupa larga, boné, corrente. Mano, era doido pra ter isso, cara. Mano, era o meu sonho de infância. Ter esses itens, essas coisas, né? E aí, até que um dia isso aqui foi cabreiro, essa época. Até que um dia eu ganhei um boné, não sei de quem. Eu comprei um boné e uma correntinha, né? Não era de prata, né? Era uma réplica de prata, né? Então, o primeiro dia que eu cheguei na escola, mano. Não durou um dia, velho. Cheguei na escola todo feliz, mano. Que massa. Vamos lá. Era a única coisa que tinha de, tipo assim, para ele dar uma espécie de autoestima, assim, um pouquinho, que já era fragilizada, porque qual que era o estilo do Presley na época? É aquele lance, mas você não tem roupa, é roupa de primo, de não sei o quê, e faz uma junção de doação e tal. Então era aquela pegada, né? Xadrez embaixo, listra em cima. Mano, não, era o que tinha. Era zoado. Era zoado, mano. Usava o que tinha, Eu usava o que tinha. Então, assim, já era prejudicado. Era prejudicado também. Era... Cara, Deus foi bom comigo. Deus foi bom comigo, irmão. Rapaz do céu, minha esposa, quando vê, ela vai concordar. Rapaz, foi ano após ano, assim, o Senhor lapidando, melhorando, assim, trazendo uma graça. Fez investimento na planta, uma beleza. Não, foi louco, tá, mano? Ano após ano eu vejo assim, caraca, Deus tá melhorando ano após ano. O tempo fez bem, que nem vinho, né, cara? Deu uma melhorada. Mano, eu sou vinhão, assim. Muito louco. Realmente prejudicado, tá? Detalhe da miséria. Cortar cabelo. Mano, não tinha essa de cortar cabelo em barbearia. Não existia isso na minha vida. Isso aqui foi quebrado aqui em Brusque e alguns anos ainda, assim, levou pra quebrar isso. Até porque barbearia não falta, né, cara? Barbearia não falta, sim, né? Mas é a crença, né? E a crença também, né?
Mas eu é sério, mano, até alguns anos aí levou ainda aqui pra eu, tipo assim, mano, eu vou investir em mim. Nesse nível. Porque como que eu fui construído nessa época? Mano, não tem dinheiro pra isso, raspa. Essa que era a minha realidade. Raspa. Até num período da minha vida, ser careca pra mim foi um trauma. Na fase de juventude Entendi. e tal. Tanto que aí entra a questão da intencionalidade que tu comentou. Depois eu tenho que abordar melhor esse tema, né? Porque de fato o senhor me trouxe a essa vida intencional. Muitas coisas foram mudadas na minha vida a partir de um momento que ele entrou na minha vida e ele mostrou para mim a importância de viver intencionalmente e fazer ações intencionais, sabe? Então vamos para esse ponto aí. Como é que foi essa entrada de Deus na tua vida e essa virada de chave? Porque aqui nós temos um divisor de água, né? Nós temos o Presley antes Exatamente. e o depois. Exatamente. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vou pegar como base o que foi construído até aqui, né? Saí exatamente da miséria, da escassez. E quando eu chego em Brusque, por que eu acabei, de certa forma, abandonando a religiosidade, né? Mas não no bom sentido, no mau sentido. Eu abandonei a fé, vamos dizer. Porque... Entrasse em apostasia? Hã? Entrasse em apostasia? Apostasia, cara, porque assim, ó... Eu digo uma pergunta, não tô afirmando. Não, porque assim, eu creio que não, porque eu não tinha conhecido Cristo ainda. Então, assim, eu só parei de ir na igreja. Uhum. Parei de cumprir o roteiro. Parei de cumprir o roteiro. Por quê? Eu tinha coisas mais importantes para fazer por mim. Que era o quê? Conquistar. Tudo que eu não pude conquistar um dia. E aí eu cheguei com 13 anos, comecei a trabalhar com 14. E nem foi o adequado pra mim, mas essa foi a minha realidade. Aí eu comecei a conquistar minhas coisas. A trabalhar pra conquistar. Hoje eu entendo que essa era a minha mente. Trabalhar para ter. Para ter, porque eu precisava provar algo pra sociedade. Eu precisava provar algo pros meus pais. E aí, literalmente, esse era o meu foco. Provar, eu precisava provar. Eu precisava provar o meu valor, né? E nessa de construir, de conquistar, de adquirir coisas, uma ressalva aqui, né? Hoje eu conheço o meu temperamento, né? Melancólico. E assim, não dá pra falar que é um melancólico hemorrágico, porque o hemorrágico é do sanguíneo, né? Mas é um melancólico, assim, bem melancólico. E... Melancólico meloso. Compartilhamos do mesmo temperamento. Mas olha a loucura. O melancólico... Tô sobrando na mesa, galera. Tu é sanguíneo? Não tá sobrando, não, porque o quão sanguíneo quão colérico. hemorrágico tu é, tu coloca até sanguíneo colérico? Sanguíneo colérico. Boa sorte. Mas controlado. Eu não sou mais hemorrágico, melhorei muito. Amém, irmão. Antigamente, amém. Meu Deus. Amém, glória. Que era nessa pegada que o Presley falava, só aproveitando teu adendo. Porque quando a gente tá desbalanceado, tu não sabe a tua identidade, tu vai pecar dentro do teu temperamento, né? E assim, cara, eu era o cara que eu tinha que... Era o pavão, porque eu tinha que provar pros outros que eu era bom. Isso. Pra ser aceito. Hoje não. Tipo assim, quando tu entende quem é Cristo, né? Eu acredito que tu vai chegar dentro dessa fase... Cara, tu vê que não tem que provar nada pra ninguém. Tu só tens que saber quem tu é e, tipo assim, Deus já te aceitou. Isso é cara, muito se louco. tu é sanguíneo, se tu é colérico, independente. Porque eu gosto de uma fala de um pastor que eu não lembro quem é. Eu vi isso em algum lugar. E ele trabalha a questão dos temperamentos, mas ele fala assim, ó. Tu não é sanguíneo. Você está sanguíneo nesse momento. Porque tu pode te adaptar e tu pode mudar com o tempo. Tipo assim, se eu olhar o Anderson lá de trás e olhar hoje... Quem me conhece, assim, ó, no meu dia a dia, por exemplo, de trabalho, eu sou uma pessoa que trabalho com vendas, eu faço muita conexão. Sim. Só que a minha conexão, o Diego faz muito bem isso, o Presley também é uma conexão estratégica. Então eu preciso do quê? Eu preciso do melancólico, eu preciso do fleumático trabalhando a meu favor, para pegar o quê? Entender a pessoa que tá à minha volta, escutar muito mais, porque o sanguíneo não escuta. Sanguíneo aqui, ó, fala. Agora, tu vai trabalhar com venda, cara, é muito mais audição do que fala. Então, tu vai te adaptando. E quando o pastor falou isso, falou, é muito realidade. Outro dia eu falava com uma pessoa, e a pessoa falou pra mim assim, cara, eu sou muito ansiosa. Eu falei, cara, tu não é. Tu está ansiosa. Porque se tu fala, eu sou, cara, tu assume aquilo como verdade...
e aquilo, cara, é absoluto na tua Uhum. vida. Porque o eu sou é como Deus se Sim. mostrou para Moisés. Sim. Eu sou o Eu que sou. sou. Uhum. Daí tu fala, eu sou o X. Pronto, ali, Uhum. outro declara uma maldição sobre a tua vida, uma benção. Sim. Exatamente. Então tem que tomar muito e se, cuidado com e isso. se conhecer traz uma clareza, né? Você pode usar isso pra potencializar Sim. Exato. ou também se controlar pra Sim. poder extrair o melhor, né? Só que olha a loucura disso. Hoje eu ainda falo. Eu sou. Hoje eu ainda falo. Eu sou melancólico. Mas eu falo com satisfação. Porque eu tenho o melhor do melancólico, mano. Esse Tu é o lance. ressignificou, né? Assim, ó, eu sou grato pelo tempo. Embora, como você falou, nós precisamos sim, com maturidade, Equilibrar. permear nossa vida nos temperamentos. Nos temperamentos. Você precisa. Para ter uma vida saudável, você precisa permear nos temperamentos. Vai ter momentos que você vai ter que se comunicar bem, como um sanguíneo. Você vai precisar, tipo, falar bem e tal. O melancólico, ele gosta mais do mundo dele. É que nem a gente fala, a questão da intencionalidade vem disso, né? Exatamente. Eu me mover dentro da situação com intencionalidade pra me adaptar. Isso. Então, o sanguíneo, eu preciso adquirir essa essência do sanguíneo para me conectar bem, para sentir, né, as pessoas, me conectar com as pessoas. De forma intencional. Isso. Colérico, eu preciso agir na minha vida. Vai ter momentos que eu vou precisar agir. Simplesmente pegar e fazer, executar. Eu preciso da paz do fleumático. Às vezes, o pau tá torando ao meu redor. Borbulhando. O olho do furacão. Problema sério. Eu vou precisar o quê? Cara, não é hora de briga. Eu vou ter que engolir a vontade de estourar junto. Então, assim, você vai precisar ter esse equilíbrio. Mas voltando lá. O melancólico não curado naquela época fez o quê? Preciso conquistar, preciso provar. Qual que é a lei básica da vida que a gente aprende, né? É o quê? Uma vida de sucesso. Como que era uma vida de sucesso? Para mim, o que que era? O que que foi construído uma vida de sucesso? Ter as coisas e viver o que os meus pais não viveram ou que a realidade que eu morava não viveu. Ou uma referência boa de sucesso. Eu peguei como base, olha a loucura, gente. Eu peguei como base o que eu não tive e o que eu não vivi, mas na realidade, a vida é de uma tia minha, que era uma família que era como se fosse o meu refúgio, a graça de Deus na minha infância. Para vocês entenderem assim, ó. No meio de toda aquela vida dificultosa que eu tinha, em todas as férias, eu ia para casa dessa minha tia. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. São Sebastião, o nome da cidade. Uma cidade maravilhosa, de frente para uma das ilhas mais famosas do Brasil, né? Claro, tem Floripa aqui em Santa Catarina, mas lá em São Paulo, a mais famosa é a Ilha Bela, né? E fica de frente para essa ilha. Cara, literalmente hoje eu entendo que era uma forma de Deus assim, ó. Calma, tá difícil, tu tem uma vida difícil, mas olha aqui uma vida boa. Existe algo Existe uma vida boa. fora daquilo que você vive. Existe algo fora do que você vive. E cara, hoje eu entendo literalmente que os meus princípios e valores familiares foram construídos na casa da minha tia, cara. E isso que tu falou, Presley, deixa eu reforçar pra muita gente que escuta. Isso é tão realidade, porque se você for... eu já vi relatos, né? Se você for lá na favela, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, e perguntar pro jovenzinho, pra criança, qual que é o teu sonho? Ah, desculpa, mas ele vai falar, meu sonho é ser o dono da boca. É ser o cara que manda e tal coisa, que manda aqui, porque... Subir na hierarquia lá dentro do sistema. E isso é o que ele acha real. E ele não tem um ponto de referência. E até tem o Projeto Sementes, esses projetos que tem aqui. A minha vizinha, Priscila Alves, ela faz muito isso e ela fala... Cara, vai lá, pega uma criança lá no orfanato e leva ela pra comer um McDonald's. Porque talvez seja a única forma dela ver uma realidade fora daquilo que ela vive. E faz toda a diferença isso. Hoje eu entendo que eu não tinha uma referência de família à mesa. Café da manhã, não existia isso. Café da manhã, almoço, janta, tipo, família reunida. Comíamos, claro, né? Mas não existia o ritual da mesa. Não existia o ritual da mesa. Na casa da minha tia tinha. E essa minha tia, mano, cara, até hoje ela ministra minha vida ela sem saber.
sem saber, até hoje ela ministra na minha vida. É uma pessoa muito presente na minha vida sem eu ter contato com ela. Essa minha tia era aquele tipo de mãe que era a primeira a acordar da casa. Ela era a primeira a acordar da casa. Ela tinha o tempo dela com Deus. Oração, leitura da palavra, tempo de oração. E ela preparava o café da manhã, chamava toda a família. Mano, ela chamava toda a família. Se reuniam, tomavam café da manhã juntos. Eu tomava café junto com eles. Ela trabalhava a manhã inteira, voltava, servia o almoço. Mano, cara, sabe aquela pessoa que não tinha a desculpa de tipo assim, eu trabalho fora? Que hoje, infelizmente hoje, nessa geração, né, não quero entrar nesse tema polêmico, né? Mas hoje muitas mulheres, infelizmente, têm usado essa desculpa de trabalho fora e tal. A referência que eu tive, sem conhecimento, uma pessoa simples, de baixo e tal, ela dava assim, o melhor dela para servir com excelência. Trabalhava o dia todo, servia o almoço, janta, tudo e tal. E eu fui incorporando isso. Eu fui percebendo tudo isso e falei, cara, eu quero isso pra minha vida. E quando eu cheguei aqui, em Brusque, eu comecei o quê? Cara, eu quero construir tudo isso. E aí o melancólico, ele tem esse poder de construir a vida dele aqui, ó. Ele tem esse poder de construir aqui. Ele mentaliza tudo, atrai e traz de volta. E eu fiz isso, só que o problema é a essência que não era boa. Não tinha tido meu encontro com Cristo ainda. Então, assim, eu construí a minha vida toda em poucos anos. Sabe aquela vida montada? Foi o que eu fiz. O que eu fiz? Aprendi na escola que precisa ter faculdade. Então, entrei numa faculdade porque precisava ter faculdade. Aprendi que na sociedade, para você ter uma espécie de sucesso, você precisa ter um cargo né, sei lá, um cargo de destaque e tal. Então, assim, eu queria um cargo de destaque. Aí, cara, vamos lá, nos meus 18, 19 anos, minto, dos 19 aos 21, qual que era a realidade do Presley? Aquela vidinha montada, né? Faculdade quase sendo finalizada, gerente de compras, tem toda uma história que levou a tudo isso, mas, né, precisa acelerar aqui. Gerente de compras, estava praticamente, vou dizer casado, mas estava juntado com a mãe do meu filho, uma criança pequena, e tipo assim, né, carro, um apartamento, mobiliado e tal. Zerou. Tipo, zerou o game, é isso aí. Tudo que eu queria conquistar para poder Provar, né? para poder provar, tipo assim, ó, venci tanto para os meus pais como para a sociedade de alguma forma. Eu montei. Só que aí que vem, cara, a graça de Deus. Quando fechou esse ciclo, eu, cara, não sei, mano, do nada eu caí em si, assim, do nada, como é sempre assim, né? Do nada veio o estralo. Essa não é a vida que eu tenho pra você. Simples assim, mano. Você montou essa vida. E literalmente eu montei a vida. E como foi essa percepção? Cara, pra mim foi um choque e eu não tinha maturidade pra encerrar ciclos. Mas eu digo assim, essa percepção de que essa palavra não foi algo que você entendeu depois? Foi alguém que te falou? Como é que foi? Não, mano. Aí, desde essa época, irmão, desde essa época o Espírito Santo falava comigo. Desde essa época. É aquela vozinha que fala, né, no nosso consciente, dentro do nosso coração. Simplesmente veio isso. Você montou essa vida. E aí, eu não tinha maturidade para fechar ciclos. E aí eu fechei o ciclo da pior maneira possível, né? Eu simplesmente só esperei o meu filho completar 1 ano, né? Tive um mínimo de consciência, né? Mas intencionalmente eu esperei meu filho completar 1 ano.
E simplesmente falei que não queria mais. Machuquei muito a mãe do meu filho nessa época, né? Da forma que eu saí de casa. Não, como eu disse, eu não tinha maturidade para encerrar ciclos, né? E não foi só nessa área. Teve alguns ciclos que eu encerrei errado desse episódio para trás. Tanto como um empregado, né? CLT e tudo. Teve muitos ciclos que eu encerrei de forma bem errada, equivocada. Porque eu não sabia fechar ciclo. Eu não sabia o tempo certo de fechar ciclo, né? E o como fechar o ciclo. E aí eu saí todo errado e, cara, só que foi assim, ó, o início... como fala? Foi o fim do início? O fim do... É o início do fim que diz, ótimo. Enfim, assim, ó, eu encerrei o ciclo e iniciou uma cadeia, assim, de eu indo pro fundo do poço, literalmente. O início do fim. Início do fim, né? Eu falei invertido pra tentar melhorar, mas início do fim, né? Início do fim. Boa, é isso aí. Porque eu me perdi. Deu a entender que ia começar a melhorar, mas não, foi piorar. Mas pra caramba. Foi o início do fim ali. Foi eu tomar a decisão, né, de que precisava fechar esse ciclo. Aí, irmão, cara, é aquele exemplo assim que você cai no fundo do poço e você cava mais um pouco, foi o que eu fiz. Eu fui lá pra baixo, irmão. Naquela época, assim, o casamento, eu chamo casamento, né, mas o relacionamento foi pro saco, a faculdade foi pro saco. Mano, tudo desmoronou na minha vida. Tudo. Emprego, tudo. Cara, foi realmente um efeito dominó, mano. Incrível. Foi um efeito dominó, cara. Tudo. Foi uma pedrinha em cima da outra. Pum, 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 pum. Eu me lembro, né, a faculdade na época, porque eu acho que foi no ano 2015 que deu uma crise no país. Sim. Foi, né? Sim. Foi. Meu pai era um dos meus... Na real, que o país tá sempre em crise, né? Mas enfim... Existem momentos mais marcantes que outros. Né? Mas enfim, assim, cara, foi uma pedrinha atrás da outra e tal. Até que eu me vi, assim, cara, em choque com a minha realidade. Eu olhava assim, é aquele momento que você... Eu me lembro recentemente, né, falaram assim, qual o sentido do fundo do poço? É que você, nesse momento, tu não tem nada pra tu olhar no horizonte. Só olha pra cima. Só olha pra cima. E foi o que aconteceu comigo, né? Por muita misericórdia dos meus pais, porque nesse período de conquistar coisas, eu, infelizmente, de forma muito natural, como muitos jovens acabam passando por isso, né? Por momentos de rebeldia, por, tipo assim, querer... esse lance de querer provar para os pais, na realidade, é um orgulho muito grande, sabe? É uma maldade, né? O meu coração, ele era maldoso mesmo, na realidade. E, na realidade, não era só questão de provar. Era questão de, tipo assim, cara, se não fosse eu, sabe? Se não fosse eu... Tipo assim, cara, eu fui um lixo de pessoa. Eu já fui um lixo de pessoa, assim, na minha vida, Começou a se gabar daquilo que tudo que eu conquistei, tudo que eu construí, assim, por mais que assim, eu tentava, de alguma forma, trazer eles pra perto, mas, na realidade, assim, cara, eu não sei, cara. Não sei explicar. Tem coisas que a gente não explica. Meu coração era muito sujo, sabe? Muito sujo mesmo, assim. Eu sinto que eu machuquei muito os meus pais nesse período. Não era um bom filho, sabe? E aí, quando desmoronou tudo... Como acontece em muitas vidas, quando desmorona tudo, gente, cara, só sobra família, velho. Só sobra família, sempre. Sempre. Então, assim, se tem uma coisa que eu posso deixar claro, assim, pra quem tá ouvindo, pra quem vê, se fizer sentido, cara, algumas vezes a gente já ouviu isso e parece um clichê, mas não é clichê, mano. Família é tudo. Família é tudo que o Senhor nos deu, assim. É o maior privilégio, o maior presente que Deus podia ter nos dado. Porra, mas minha família é isso, é aquilo e tal, cara. Não tem, cara, não importa. Não importa, assim, a família é tudo, né? Porque na hora que tudo desmorona, cara, é a família que vai estar lá. Ah, mas tá toda torta, mas é ela que tá lá. Tá torta, mas tá lá. Uhum. E foi o que aconteceu. Depois que eu perdi tudo, eu confesso, se eu fosse meu pai, se eu fosse o meu pai, eu não me receberia. Eu não me receberia na minha casa, de volta. Pelo filho que eu fui. E eles me aceitaram. Eu não tinha mais quarto, não tinha nada. Eu não tinha nada, literalmente.
Eu só voltei com algumas peças de roupa para casa dos meus pais e tive que recomeçar minha vida de novo. Aos 20 e poucos anos, não me lembro agora. Mas tive que recomeçar minha vida de novo. Eu não tinha nem cama, mano. Num colchãozinho no chão no quarto na casa dos meus pais. Eu dormia embaixo de um... Como fala que coisa de roupa? De Cabideiro? Cabideiro de roupa que era na parede, né? Uhum. Na parede, o cabideiro da minha irmã. Eu dormia embaixo, no colchão no chão. Essa foi o meu recomeço. E foi ali, não foi dentro de uma igreja que eu me encontrei com Cristo, foi ali, né, na casa dos meus pais, onde tudo começou, a minha vida com Cristo começou. Então, depois de ter realmente... Fiz muita coisa errada ainda nesse período. Foram anos, como eu falei, eu cheguei ao fundo do poço e cavei mais. E de fato, cavei mais. Bebida, festa, prostituição, enfim, né? Eu errei muito, né? Mas eu cheguei tão fundo, tão profundo assim no erro, porque eu tava com o coração tão amargurado, que quando já não tinha mais... Cara, eu não tinha mais fôlego, mano. Não tinha mais fôlego pra nada, sabe? Cheguei a ter um período de depressão muito forte também. Tinha febre de 40 graus. Cara, eu me lembro disso. Tinha febre de 40 graus. Ia pro postinho perto da casa dos meus pais pra fazer avaliação, né? Porque preocupado. Tipo assim, porra, nunca aconteceu isso comigo. Não tem nada. Você não tem nada. Emocional. Uhum. Emocional. Então, Forte. assim, aí chegava às vezes na frente do... Aquele clichê, né? Que aí, infelizmente, nesses momentos, aquela vozinha maligna vem, né? Eu chegava na frente da janela, assim, tipo assim, mano, que vontade de acabar com tudo. E aquela vozinha maligna vinha assim, vai, se joga, acaba com isso aí. Acabou pra você, né? E tal. E vontade vinha, alguns dias acontecia isso. E até que um dia, cara, foi através do YouTube. Quando eu não tinha mais força pra nada, eu tinha força pra ficar com o celular na mão. Eu pegar o celular assim na mão e eu comecei a ver YouTube, assim, né? Algumas pregações, Thiago Brunet, na época David Leonardo, quando estava começando, né? E através de algumas palavras, algumas ministrações, algo foi acendendo no meu coração. E aí até que eu fiz... Olha que loucura. Aquela oração que a gente faz, né, quando dentro de uma igreja né, convidam, né, se a gente quer, né, aceitar Cristo e tal. Essa oração eu fiz, cara, assim, pela graça de Deus, cara, sozinho. Não sei de onde veio esse entendimento. Pelo YouTube? Hã? Pelo YouTube assistindo? Não, assim, ó, eu via quase todos os dias, Uhum. né? Eu fui me alimentando de coisas novas. Chegou um ponto que o mundo tinha me consumido tanto que eu perdi o prazer pela vida, sabe? Eu perdi o prazer pela vida. Eu falei assim, cara, não tinha mais força pra nada. E aí, nessa, eu peguei o celular e comecei a ver todo dia uma palavra, um louvor, alguma coisa. Até que nesse período simplesmente aconteceu. Não foi vendo o celular. Começou vendo o celular. Até que um dia, assim, eu já não tinha mais força pra nada, cara. Tava muito, muito mal. E aí me veio no coração assim, cara, eu não consigo sozinho. Veio isso assim, ó, eu não consigo sozinho. E aí eu fiz aquela oração, né? Não sei se falei Deus, Pai, não sei como eu falei. Falei, Pai e tal, olhei pra cima assim, falei assim, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Toma o controle da minha mão. Quando eu falei assim, toma o controle da minha mão, eu já falei engasgando já. E ali eu tive um dos choros mais malucos, assim, da minha vida. Não sei se eu estava sozinho em casa, se os meus pais estavam em casa. Só sei que eu chorei muito, irmão. Mas muito. Muito. Ali eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a cura. E não só isso. Me recordo de alguém com um testemunho parecido. E não só isso. Ali nasceu a intencionalidade. Naquele dia já nasceu. E tu tomou posse da oração. Ali, não, é mais profundo que isso. Naquele dia nasceu um caráter intencional.
Naquele dia. Aí, positivo dessa vez. Positivo. Mas muito positivo. Muito gracioso porque não veio de mim. Exato. E ali, o que Dependesse aconteceu? de nós, né? É, Só não, mas porcaria. ali foi muito marcante pra mim, porque assim, ó, eu, depois desse período de muito choro, de muita, assim, mano, senti mesmo, assim, a pressão de tudo que eu tava vendo, tudo de errado que eu fiz, quantas pessoas eu machuquei, enfim, me machucaram também, enfim. Veio tudo, cara, ali. Veio tudo ali. Quando eu terminei, quando eu tava só no soluço, já tinha passado, não tinha lágrima mais, né? Tava só no soluço, a voz começou a falar comigo, o Espírito Santo, né? E ele começou a me dar as direções do que eu precisava fazer. Então eu acredito muito, hoje isso é algo que eu acredito. Eu acredito que uma conversão, ela passa muito por uma primícia dessa, assim. É você ter um encontro e vir uma direção. Porque, assim, eu acho que não há encontro sem execução de algo. Sem você manifestar algo. Então, assim, teve um encontro e veio uma direção. Ó, você vai fazer isso, 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 isso. A fé sem obras é morta, né? E assim, cara, veio muito claro. Primeiro, olha a ordem. Olha a ordem. Você vai... Assim, é muito louco. Olha a didática do Espírito Santo. Ele realmente me tratou igual um bebê. Você vai pegar manhã e noite. Dar um beijo na testa do seu pai, um beijo na testa da sua mãe e dizer que você ama eles. Aí sabe qual que é o problema dessa história? Orgulho. Eu odiava, mano, nessa época. Deus que me perdoe falar isso. Mas essa era a realidade. Meu coração, meu coração tava num nojo nessa época. Assim, era nível de ódio mesmo. Né? Sabe quando a gente se arrepia de ver o mastigar de alguém? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, assim, cara. A nível de, tipo assim, a pessoa do teu lado mastigando, você dá ranço. Era esse nível. Entendi. Pessoa comendo do teu lado, te Dia dá... a dia, banal, uma coisa extremamente normal, tô em família e o cara voar na Exatamente, cabeça dele porque ele tá exatamente. comendo do meu lado. Você tinha ranço do barulho do mastigar. Era desse nível. Assim. E aí a direção clara começou pela base, cara, pelos meus pais. Dia e noite. Honra, né? Dizer que você ama. Irmão, cara, como fazer isso, irmão, com raiva no coração, velho? Porque assim, ó, esse que é o detalhe. Ah, tu recebe a Cristo e tal, você acha que você vira super-homem? Não, mano. É um processo de santificação. Essa é a realidade. Processo. Tu recebe o toque, é lindo, maravilhoso, ali. Dormiu, é um novo dia. Agora bota em prática. É um novo dia. Tu não tá ali cheio, uau, cheio espiritual, uau, uau. Não. Aí é a intencionalidade. Então, assim, primeiro veio isso, restaurar meu laço com os meus pais. Segundo, a vida, né, com mulheres. Eu gastava muito do meu tempo, perdia muito do meu tempo com conversas, né, flertes, marcando encontros, essas coisas. Então, assim, tinha bastante pessoas ali em conversas paralelas, me envolvendo com muita gente. E aí, outra coisa foi sobre isso também. Respeite. Cara, ele foi muito louco. Respeite as minhas filhas, as mulheres. A tua mulher tá reservada e não é assim que você vai... Eu, tipo, veio algo nesse sentido, assim, sabe? Pra eu cortar todos os laços naquela época que eu tinha com todas as mulheres que eu conversava. E aí, na época, mano, eu apaguei meu Instagram, acabei com tudo. Eu fui radical. Parei com tudo, mano. Só vive o sobrenatural. Eu quem fui tem radical. obediência radical, né? Eu fui radical, mano. Cortei todos os laços e tal. Única pessoa que ficou na minha vida, dessa época é a minha esposa. Dessa época. A única pessoa que permaneceu, que eu permaneci em contato é a minha esposa hoje. Então, assim, cortei todos os laços e teve mais uma direção que foi da minha boca. Falava muito palavrão. Aí veio assim, use a tua boca para abençoar. Tua boca não foi criada para trazer morte, para trazer vida. Assim. Então, assim, os 3 pilares que o Senhor trabalhou no meu coração naquela época. E tudo dependeu da intencionalidade, mano.
tudo dependeu de que eu fosse intencional. Porque eu ia agir sem emoção, pela razão, para um objetivo. Eu tinha que abandonar o meu sentimento, deixar meu sentimento de lado e agir na intenção de gerar um fruto diferente daquele que eu acreditava que o meu sentimento estava me direcionando. E eu comecei. Acabei com todas as pessoas que eu me relacionava na época. Comecei a dizer todo dia e noite: pai, te amo, mãe, te amo, pai, te amo, mãe, te amo. E aí eu tive umas experiências mais loucas da minha vida, mano. Assim, passou, gente, meses. Por isso que tem pessoas, às vezes, que entram nos processos da sua vida com Deus e quer macarrão instantâneo, que fala? Uhum. É, né? Sim. É miojo, né? Miojo. E quer que seja tipo um miojo, né? Começou agora e tal. E 3 minutos tá pronto. Cara, não é assim, mano. E leva tempo, velho. Eu vou te falar que meu processo de conversão levou anos. Talvez estou ainda no... Eu gosto da ideia de que a gente tá sempre em conversão. Exatamente. Se já tivesse convertido, eu já levava. Já tinha levado, exatamente. Mas assim, o grosso foi anos, assim, mano. Daí depois é só os detalhes. E depois é lapidando detalhes, que aí é até a volta de Cristo. Mas assim, foi muito louco porque assim, eu fui pai, te amo, mãe, te amo, pai, te amo, mãe, te amo, um beijo na testa e tal. Gente, como que é a nossa vida, velho? Nossa vida é a loucura. Tem dia que o pau pega, tem dia que tem discussão, tal, tem dia que você discorda. Então assim, eu morava com os meus pais e não é fácil isso. Não é fácil. E aí, pô, tinha dia que, pô, mano, BO em casa, briga, discussão e tal. Final da noite, e aí? Obediência gera benção. Exatamente. Cara, assim, ó, moído, cara. Tinha bem vida real como ela é, com os dentes rangendo assim, ó. Te amo. Uhum. Rangendo da raiva. Te amo. Te amo. Com raiva. Te amo. Como é que fazer assim, ó? Te amo. Te amo. O quê? Te amo. Tás bem? Estás com tosse? E foi, todo dia. Tá. Até que eu tive uma experiência que me marcou muito com meu pai. Muito louco. Meu pai é palmeirense, né? Eu sou santista. Foi quase. Quase. E nesse período teve um jogo lá, Santos e Palmeiras e tal, num domingo, eu não me lembro. Cara, eu só sei que eu falei assim, cara, eu vou... Intencionalidade. Eu falei assim, cara, eu vou chamar meu pai pra assistir o jogo comigo. A gente não tinha assim, ó, durante a nossa vida toda, nunca a gente teve essa relação próxima, tipo, de conversar e tal, sabe? Foi, né, muito naturalzona, assim, tipo, eu tô, né, eu te alimento e tal, e enfim, né, bem superficial. E aí eu chamei ele, e aí ele sentou do meu lado assim, cara, eu só sei que, mano, eu peguei a mão dele aqui, ó, assisti o jogo todo de mão dada com meu pai, velho. Tá, aqui, sentado do meu lado aqui e tal. Eu só sei que ali o Espírito Santo me visitou, mano. Foi um processo dizendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Às vezes te amo com raiva. Naquele dia do jogo, eu recebi uma visita do Espírito Santo. Eu senti amor. E foi muito forte. Eu lembro que assim, eu tive que... né, vergonhazinha, né? Comecei a chorar assistindo o jogo com ele. Eu dei uma inclinadinha pro lado assim, ó. E vi assim, ó. Não queria mostrar pra ele que tava chorando, sabe? Aí eu baixei pro lado assim. Não sei se eu peguei, mas tu ficou de mão dadas porque ele já era mais idoso? Não, mano, não. Por carinho mesmo ali? Carinho, mano. Carinho, porque a gente não tinha isso. Legal. A gente não tinha esse afeto. Eu digo isso porque a quebra de crenças, orgulho, podia ficar mão dada, né? Por mais que é uma pessoa familiar, mas... Sim, não. Era a intenção. Já o nível era a intenção mesmo de eu senti... Aí entra assim a intenção e a sensibilidade, né? Eu senti que eu precisava pegar na mão dele ali. E eu peguei assim... Eu nem me lembro agora se a gente foi assim ou se foi até assim, sabe? Segurei a mão dele assistindo o jogo assim. E ali eu comecei a sentir amor, cara. Muito forte. Muito forte. E ali eu recebi a minha cura. Na relação com os meus pais. E aí, cara, dentre outras situações, assim, né? A minha vida dali em diante foi pautada muito na intencionalidade, né? Nessa sensibilidade das direções do Espírito Santo. Como que o empreendedorismo nasceu na minha vida? Da mesma forma. Da mesma forma. Sempre fui CLT
E assim, jamais me imaginava tendo meu próprio negócio. Mas jamais mesmo. Jamais, assim, não tenho... A gente não tem na família inspiração, não tem nenhum empresário na família, não tem nada, sabe? Meu pai pedreiro, minha mãe trabalhava como tipo, diarista em casas, né, de pessoas e tal. E, cara, a nossa família veio lá do interior da Bahia, né, bem roça, assim. Eu chamar roça, né, mas não sei se mas bem interiorzão, né? Então, assim, zero expectativa de empreender. E como que o empreendedorismo nasceu na minha vida? Cara, olha a loucura. Depois de um período da minha conversão, aí eu já tinha procurado uma igreja e tal. A minha esposa, ela teve um episódio no trabalho dela que ela ficou doente. Ela sempre, de tempos em tempos, ela tinha cólica renal, porque ela tem um problema em um dos rins dela e de tempos em tempos acaba dando uma complicação. E essa complicação que ela teve nesse período, cara, eu fiquei um longo período desempregado, mano. O processo de Cristo na minha vida foi bem maluco, assim. Teve os altos e baixos ali, começava a trabalhar, não dava certo e tal. E aí, nesse período que ela ficou assim, eu tava desempregado, com a cabeça a mil, por um lado, só que por outro, cara, o Senhor tinha reservado aquele tempo pra mim e ele, cara, em casa. Foi um negócio muito louco, assim. Não tinha... A gente não tinha vaidade pra nada, assim, cara. Vivia realmente na graça, assim, sabe? E aí eu tive um período realmente de conhecer, me aproximar mais dele. E nesse período ela teve essa situação e, cara, sabe quando você tá tão conectado com o Espírito Santo que você fala assim, cara, tem algo aí? Eu peguei e senti isso, falei assim, cara, tem algo aí? E ainda mais me afirmou quando ela começou a declarar muito, eu não quero ser internada. Ela começou a falar muito. Eu não quero ser internada, não quero ser internada, não quero ser internada. E isso acontecia muito. Muitas vezes, tipo, toda vez que ela acontecia problema no rim, ela era internada. Então, assim, cara, por que ela tá falando tanto algo que ela não quer se ela já tá acostumada que acontece isso? Aí eu fiquei assim, encucado, falei assim, cara, tem alguma coisa aí. E aí eu captei a mensagem e falei assim, não, você tem que, se for pra ser, você tem que ser internada. Ela falou assim, não, tá ficando doido, tem que ser. Vamos ver. Aí eu falei pra ela assim, eu sinto que Deus tem algo pra nós aí nesse processo. E aí ela falou assim, sente porque não é você que vai ficar internada. Ela falou. Eu falei assim, não, paciência e tal. Aí isso foi num domingo e eu levando ela pro hospital, eu entendi o que o Espírito Santo estava construindo ali e não tinha nada a ver com ela, tinha tudo a ver comigo. Outro traço do melancólico, e principalmente o melancólico que foi construído dentro de um lar, sem uma autoridade que dá limite. Eu fui uma criança que, eu que cuidava da minha irmã, eu fui muito proativo na minha infância. Eu me tornei pai de mim mesmo. Para algumas pessoas vai fazer sentido o que eu vou falar. Sim. Eu me tornei pai de mim mesmo. E o perigo disso, cara, sendo melancólico e se tornando pai de si mesmo, tu vira uma bomba de não conseguir ter uma autoridade sobre você. Você vira uma pessoa muito difícil de alguém conseguir te liderar. E esse era eu. E aí, olha o que Deus estava construindo nessa noite, nesse período de... Na verdade, ele te desconstruiu, né? Literalmente. Totalmente. Esse período dela ter ficado com cólica renal para ser internada, o Senhor estava tratando a minha sujeição? Sim. Sujeição à autoridade. Isso, né? Isso. Desde a época da escola, quem que era o Presley na escola? Era o líder que batia o pé pela justiça. Desde sempre. É o cara que, tipo assim, não, isso aqui não tá certo. Ah, tá, a regra da escola, não sei o que. Por que não? Isso aí não é certo. Aquela pessoa que se posicionava sempre na contrariedade da autoridade. Sala de aula, com os professores, né? o justiceiro. A regra é minha. A regra é minha, isso. O que eu acho que é certo, é o certo. E aí, nesse período, cara, desempregado. Cartão de crédito no limite. Eu tinha uma semana,
Eu acredito que eu tinha crédito na época para bancar a nossa sobrevivência por uma semana ali até começar a receber o que a gente tinha para receber. E aí eu fiz, mano, a gente faz as contas, né? Na cabeça ali, indo de Uber, indo pro hospital, eu comecei a fazer as contas lá e tal. Falei assim, cara, não vai dar pra eu ficar... Porque eu tinha tido uma experiência, já trabalhei no Hospital da Zambuja, fui gerente de compras no Hospital da Zambuja, e eu entendo mais ou menos o procedimento dentro do hospital, né? Que um homem não pode ficar no mesmo quarto, né? Que uma mulher, né? Quando fica internada, só pode ir alguém do mesmo sexo, ficar no mesmo quarto. E aí eu já fiquei preocupado. Falei assim, caraca, mano, não vou ter dinheiro pra ir e voltar. Eu morava meio longe do hospital. Não vou ter dinheiro pra ir e voltar. Buscar ela e voltar pra cá e tal. Fazer isso todos os dias que ela ficar internada. Eu não vou ter condição disso. Na hora, aquele meu eu queria voltar. Aquele algo ruim, o Presley ruim, né? E nunca morre, né? A gente só não, deixa ele... queria voltar e pôr as garras de fora e na hora, cara, na hora veio assim, eu vou bater o pé lá, eu quero ver. Vejo com quem que eu tenho que falar e eu vou ficar e pronto. Eu vou ficar e pronto. Aí na hora, uma fração de segundos, ali eu entendi como que funciona o nosso eu, né? Eu percebi que na necessidade a gente coloca as garras de fora. É como se fosse um sistema de defesa. Com base na necessidade, você põe as garras de fora. Pode ver, até hoje acontece muitas vezes até em negociações. Se você tá mais... eu vou dar um exemplo até para o negócio, entre aspas aqui, aspas aqui, tá? Pode perceber assim, quando você tá com caixa mais flexível, tem algumas negociações que você é mais flexível. Mas quando você tá com a água ali na nádega... Que sob pressão tu não consegue manter uma aparência, tu vai ser quem tu é. Tu não vai adianta, é a realidade. Exatamente. A tua essência aflora na necessidade. Não vem, o velho vem com força. Vem, não adianta. E ali dentro do Uber, ia vir. E na hora que ia vir, me deu esse estalo. Pau. Sujeição à autoridade. Tô te tratando. Boca. Fica quietinho na tua aí. Eu falei assim, respeita a regra. eu falei assim, é sério? É isso. O que o hospital determinar, cumpra sujeição à autoridade. E hoje inicia um novo ciclo na tua vida. Você será sujeito às autoridades. E ali eu tomei a decisão. No Uber, indo pro hospital. Eu falei, Senhor, amém. É isso. Nem que eu precise ir de pé e voltar de pé. Ou pedir dinheiro, pedir ajuda para alguém. Mas o que o hospital determinar, eu vou agir conforme. E aí o milagre aconteceu. Tu pode ficar com ela. Cara, coisa mais maluca, mano. Eu cheguei no hospital, a coisa mais absurda aconteceu. A enfermeira chega pra mim e fala o quê? Pô, tu me ajuda a levar ela pro quarto? Tu me ajuda a levar ela pro quarto? Eu falei assim, ajudo. E fui. E ali, cara, aconteceu de tudo naquele hospital. A gente entrou no domingo, aconteceu de tudo, irmão. Nesse período, assim, eu tava vivendo algo muito especial, né? Em Deus, tava bem no início, né, de conversão. Cara, orei por pessoas dentro daquele hospital. Eu ministrei a palavra para uma pessoa que estava afastada. Mano, aconteceu de tudo naquele hospital. Ali eu entendi que o Senhor tinha nos levado pro hospital, sabe? E aí foi uma loucura atrás da outra, mano. Uma mulher se manifestou lá no hospital. Aí, óbvio que eu, graças a Deus, tive sabedoria. Não achei que eu era o He-Man do céu. Tipo assim, opa, deixa comigo. Tá ficando maluco. Sujeição à autoridade. Não, eu não senti de tipo assim, não. Aconteceu lá, tá tudo certo. Se fosse Deus me chamava, mas não. Então me chamar. Vem! E se chamasse também ainda assim, eu falei assim, Senhor, eu tô começando agora. Não, dá um help aí, né, cara? Deixa pra outro Chama momento. outro. Chama outro. Mas enfim. Entramos no domingo e a Cal ficou recebendo soro segunda, terça, quarta-feira eles tiram um acesso do braço dela. Irmão, quando a gente fala de uma vida intencional, a gente é necessário que a gente fique atento a todos os sinais. A todo momento a nossa vida está dando sinais.
E eu sou uma pessoa assim que busco ao máximo possível estar atento aos sinais, até hoje. Começou naquele período, mas até hoje eu tô atento aos sinais que a vida me dá. E quarta-feira ela foi tirado o acesso dela. Como que a gente tá de tempo? Não, tá tranquilo. Quarta-feira foi tirado o acesso dela. E é óbvio, sanguínea, colérica, né? Ela falou assim, vou pedir pra ir embora. Ela falou, óbvio, né? Vou pedir pra ir embora, tal, tô cansada já. Embora a gente tava vivendo super bem esse período no hospital. Por incrível que pareça, a gente tava em paz, mano. Até ela também. Eu levei meu notebook, a gente tava assistindo filme durante a noite, assistia futebol junto, série. Foi um período muito, por incrível que pareça, foi um período bom nosso dentro do hospital. Foi, sabe, o clima era bom. Mas mesmo assim, chegou uma hora que cansa. E ela falou assim, não, né, vamos. Aí o que veio no meu coração? Só vamos embora quando eles mandarem. Aí ela olhou pra mim assim, não, pô, cara, eu já aceitei ficar, mas aí tu tá querendo demais. Ela veio, né? Eu falei assim, amor, essa é a direção que eu tenho, cara. Tenha fé. Aí eu falei, cara, aí vem a importância também ao mesmo momento que a gente tem o discernimento para entender que Deus tem algo, a gente declarar também. E eu declarei. Claro que, pela graça de Deus, o Senhor me usou para declarar isso. Eu falei assim, no final disso aqui, alguma coisa vai acontecer. Deus vai abençoar algo, vai acontecer algo. Eu acredito que ele trouxe aqui por um objetivo e algo vai acontecer. E de fato aconteceu. Olha a loucura. Quinta-feira, continuamos, chega sexta-feira. Sexta-feira, café da manhã. O café da manhã, normalmente no hospital, ele acontece... quem tá no quarto recebe no quarto e o acompanhante recebe na cozinha, né? Fui pra cozinha, café da manhã. Eu tenho, né, o costume sempre agradecer, né, pelo alimento. E aí, peguei lá o pãozinho com manteiga e o café, baixei a cabeça pra agradecer. E aí, quando eu levanto a cabeça, a primeira vez que acontece isso na minha vida, Cara, eu falei que eu já tava na igreja, né? Eu não tava na igreja ainda. Minto. Eu não tinha procurado uma igreja ainda. Nesse período eu não tinha procurado uma igreja ainda. Então, assim, pra mim foi novo isso. Eu não era desigrejado. Só tinha recebido do Cristo, só. E aí, eu agradeci pelo alimento. Quando eu levanto a cabeça, assim, uma senhora na minha frente, assim, ela e olhou pra mim e deu de dedo assim, ó. Deus manda eu te dizer. Rapaz. Aí é paulado. Aí, bicho, mano, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida, mano. A primeira vez. Cara, essa mulher falou de um monte de coisa, mano. Passado, ó, tal, que Deus reconhece isso e aquilo e tal, pá. E aí, umas coisas marcaram mais. Que você será um grande pregador da palavra, um levita, né, e tal, e a tua vitória tá próxima. Ela falou assim, a tua vitória tá próxima. A tua vitória... Mano, ela falou algumas vezes, a tua vitória tá próxima. Eu, sem reação, né, falei, amém, amém, amém. Nem sabia o que estava acontecendo, tá? Beleza, volto pro quarto, compartilho o cacau, horário do almoço. Vou lá, volto pra cozinha, baixo a cabeça, agradeço pelo... Eu acho que era sopa, acho que é. Agradeço pela sopa, tal. Quando eu levanto a cabeça, outra senhora, mano. Outra senhora. Dá de dedo assim, Deus manda te dizer. Confirmando as mesmas coisas. As mesmas coisas. E, né, na nossa igreja, assim, eu ouvi certa vez o apóstolo falando que quando o Senhor usa pessoas, duas pessoas ou mais, para declarar algo sobre uma vida, vira uma sentença, né, no mundo espiritual. E de fato foi. Essa mulher repetiu as mesmas coisas. E, né, pregador da palavra, levita, e a tua vitória tá próxima. Cara, à tarde a Cal ganha alta. À tarde a Cal ganha... Isso, sexta-feira. À tarde ela ganha alta. E a gente vai pra casa. Cravadinho, 30 minutos. Enquanto ela tava tomando banho, eu tava do lado de fora, na casa dos pais dela, esperando. Eu recebo uma ligação de um colega que, assim, cara, eu acho que fazia uns 5 anos que a gente não se falava mais, da época da faculdade, né? E era só realmente colega, sim. E ali foi a primeira proposta que eu recebi para o meu primeiro negócio, e sem entrar com recurso nenhum, até porque eu não tinha. Eles estavam iniciando uma contabilidade digital.
E eu recebi o convite para fazer parte da sociedade. E aí, mano, contabilidade, eu tinha conhecimento zero disso, não tinha nada a ver com o meu perfil. Só que, cara, eu tava tão na fé, velho. Eu tava tão em Deus, assim, que na hora que quando eu recebi a ligação, eu já tava preparado, assim, tô dentro. Antes de ouvir o que era. Eu falei, mano, eu tô dentro. Não, mas eu tô dentro. E aí, beleza e tal, foi o meu primeiro negócio. Era uma sociedade de 5 pessoas, né? Aí foi minha escola. Foi a minha escola, né? Meu primeiro negócio, a minha escola. Essa sociedade durou quase 2 anos. Cara, eu considero um sucesso o período o que a gente iniciou isso, essa contabilidade. Cara, assim, ó, eu posso errar em números, tá? Eu posso errar em números, porque eu não me lembro direito. Mas quase 2 anos a gente já alcançou quase 200 clientes, mano. Numa contabilidade. Numa contabilidade. Isso é muito, velho. Isso é muito. E aí, né, por alguns motivos acabou não dando certo a sociedade. E só que aí entra mais uma vez, cara, eu diante da vida. Tendo que lidar com situações difíceis, que é o quê? E essa eu considero ainda mais difícil, na realidade. Cara, eu acredito que assim, a gente abandonar o mundo, abandonar aquilo que é errado, abandonar as trevas para agarrar a luz, é fácil. Com perdão. Uma escolha óbvia, né? Né? Com perdão, assim, né? É fácil. Só que, cara, tu abandonar, entre aspas, algo que é de Deus para agarrar algo que é de Deus que você não vê, foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na vida. Eu percebi que a sociedade era por um período. Durante a caminhada eu percebi que era para fechar aquele ciclo. E, cara, pô, é difícil, irmão. É difícil, foi difícil para mim. Você te largar as coisas quando lá estão dando errado, né? Mas agora quando tá dando certo... Irmão, foi difícil, cara. E ali eu precisei realmente interromper, fechar aquele ciclo. Só que assim, ó, durante toda a minha vida eu fechei esse ciclo de forma errada. Chegou a oportunidade de fazer as coisas certas. Chegou a oportunidade de fechar o ciclo de uma forma certa. E aí eu fechei da forma certa. E aí a gente negociou a venda da minha parte e tal. Na última reunião se abraçamos lá, choramos, se perdoamos, né, de algumas situações que a gente tinha para fazer. Eu acho que eu era o único cristão, né, ali. E ali, cara, tava eu diante do mercado. Esse fechar de ciclo para mim foi bem doloroso, tá? Ali eu acho que foi uma forma do Senhor mostrar para mim que, filho, a vida comigo ela é maravilhosa, mas ela tem aflição. Foi a forma de me mostrar a vida como ela verdadeiramente é, porque eu tava muito nas nuvens, sabe? Eu tava muito nas nuvens, mano. Eu acho que eu tava junto com os anjos já, assim. Eu fui tão fundo no poço que quando Cristo veio na minha vida, mano, foi muito forte. Então eu tava muito, tipo assim... Meu, que delícia. Você tava numa zona de conforto. Eu tava assim, pô, nossa, que delícia essa vida. E tal. Só que assim, ó, zona de conforto entre aspas. Porque assim, ó, mano, de alguma forma, a graça de Deus foi tão grande na minha vida, eu fiz chover dentro daquela contabilidade, no bom sentido, e com toda a humildade. Assim, foi muito louco o que foi construído naquele período. Mas de verdade, mano. Eu fui agraciado numa forma expositiva. Eu me expus muito naquele período no bom sentido. Muito do que a gente vê, assim, as movimentações, né, de amigos nossos, vocês, assim, hoje em dia, realmente, gravando vídeo e tal. Eu fazia isso naquela época. E pela contabilidade e tal. Eu aprendia muita coisa. E assim, e vinha e fluía e tal, e enfim. E as coisas aconteceram. Só que, cara, precisou chegar ao fim. E quando foi chegar ao fim, cara, eu tava muito tipo assim, mas isso aqui é de Deus, cara. Como que tem que chegar ao fim? Como chegar ao fim? E não foi chegar ao fim porque eu tinha outra oportunidade. Não foi chegar ao fim porque, tipo assim, eu vou pra algo melhor. Não. Precisou, teve uma necessidade, aconteceu uma situação que precisou, né?
E aí eu olhei, cara, simplesmente quando eu assinei a venda da minha parte, eu voltando pra casa, detalhe, nessa época eu morava ainda com os meus pais, ainda, eu morava lá no Cedrinho, eu ia e voltava de bicicleta todo dia, mano. Acho que hoje eu não faria isso, sério. Eu acho que dava uns 30 quilômetros, mano, por dia. E aí voltava todo dia. Cara, eu ia sorridente da vida, mano. De boazaça. E aí foi a volta mais desafiadora pra mim, porque eu tinha que voltar e eu precisava chorar todas as minhas mágoas no caminho pra não afetar os meus pais com os meus problemas, sabe? E aí eu passei o caminho todo, assim, chovendo ainda no dia, cara. Lá a bikezinha chovendo e eu chorando e falei assim, o que agora? que é? Tipo assim, sabe? Pô, e agora? Beleza, aí eu voltei pra casa e tal, enxuguei as lágrimas e aí mais uma vez eu fui visitado pelo caráter intencional. Cara, em vários detalhes, assim, eu vejo a manifestação de Deus, sabe? Quando eu chego em casa, mais uma decisão intencional. Por quê? Na hora de dormir, eu tomei uma decisão. Cara, e que só pode ter vindo do Espírito Santo. Continue em movimento. Porque, cara, assim, irmão, por fração de segundos, irmão, que eu não fico na cama, mano. No dia seguinte. Sério. Assim, ó, fração. Aí ia vir o comodismo. Tipo assim, tá tudo certo, beleza, foi uma fase aí e tal, e. Vou procurar emprego. Aí entraria no comodismo. E aí passou isso pela minha cabeça. Vou procurar um emprego, vou ver com alguém aí e tal. E quando veio isso, ao mesmo tempo que veio isso, veio algo assim, gritando dentro de mim assim, ó. Continue em movimento, mantenha a tua rotina. Como manter a rotina se eu sair do lugar, velho? A contabilidade ficava em cima da Imobiliária Moresco, sala comercial. E ali, cara, eu só tive o ímpeto de fazer, sabe o quê? Cara, eu vou seguir minha rotina. No dia seguinte, só peguei a minha bicicleta e fui lá pra Imobiliária. Eu não era funcionário de lá, cara. Mas eu fui. E aí, quando eu chego lá, nos bastidores, né, acabou muita gente sabendo, né, algumas situações que aconteceram. E aí, eu só sei que eu sou muito grato, né, pela Amanda, a Sug da Imobiliária Moresco. Elas foram pessoas, assim, que naquela época, quando eu cheguei lá na imobiliária, elas pegaram no meu braço, assim, e falaram assim, Presley, assim, ó, a gente não pode te contratar. E nem era desejo do meu coração, né? Mas a gente não pode contratar. Cara, faz o seguinte, fica aí na imobiliária, fica aí e tu vai pensar em algo. Elas me deixaram ter um lugar pra trabalhar. E aí eu fiquei ali e, cara, aí iniciou-se um projeto sobrevivência. Que é o Faz Tudo, mano. Aí eu tentei ajudar a imobiliária em algumas coisas, virei social media, fotógrafo, videomaker, mano, fiz de tudo que tinha, tirei pra todo lado. Dei assessoria para alguns corretores e comecei do jeito que eu podia, dei o jeito que eu podia dar. E aí, nesse período, eu recebi um convite do Portal da Cidade para poder trabalhar com elas. Só que eu tinha uma convicção que o senhor tinha planos para mim dentro do empreendedorismo, né? E aí, mais uma vez, uma decisão. Posso até trabalhar com vocês, falei pro Portal da Cidade, só que eu vou trabalhar meio período para vocês, outro período eu preciso dedicar para os meus clientes. Não tinha quase nenhum cliente ainda, mas eu sabia que ia ter. E aí começou a minha vida, gente. Comecei como autônomo, o período trabalhando no setor publicitário, né, no Portal da Cidade, me abriu a mente para como que funciona o mercado publicitário. Eu fui muito ministrado nesse período de entender o comportamento, a importância das mídias off. Foi um período de muito aprendizado, mano. E aí eu vim do on e ali o off começou a, de alguma forma, sutilmente ir entrando na minha vida. Apesar de que o portal é on. É um jornal on, não é off, não tem jornal físico. Só que de alguma forma, cara, eu não sei explicar, mano. Deus usou aquilo pra já ir me ministrando.
Aí quando eu saí do Portal da Cidade, durou uns 7 meses, eu recebi... Aí foi quando a CTV Mídia começou a nascer. Foi nesse período. Eu recebi o contato do dono dessa empresa, né? Que não era CTV Mídia o nome, era Concept TV, o Erickson. Ele entrou em contato comigo nessa época, por indicação das meninas do portal. Mano, fiquei sabendo e tal, que você trabalha com gravação de vídeo, tu é vendedor e não sei o que, tal. Mano, assim, eu tô iniciando a empresa, eu tenho 4 telas em estabelecimentos aqui na cidade e eu tô vendendo propaganda, anúncio nessas telas. Era uma forma tradicional de mídia indoor, né? Que era só venda de anúncio mesmo, né? Telas tipo aquelas de lotérica, só passando propaganda. E aí ele me fez a proposta, mano, se você quiser vender 50%, o que você vender 50% é teu e tal, 50% é meu. E ele fez essa proposta. Quando essa proposta chegou pra mim, eu simplesmente, de bate pronto, neguei aqui dentro. Aqui dentro eu falei assim, cara, isso aqui não é pra mim. Mídia offline, isso aí morreu. E aí eu fui construído no ON, né? Contabilidade digital, desburocratização, rede social, tal. Então, assim, eu tinha crença muito forte do quê? Mídia online está vindo para substituir o offline. E esse cara me vem com a proposta de mídia off. Então, no ímpeto de negar, quando eu fui negar a ele, o Espírito Santo mais uma vez entra em cena. E aí eu recebo a direção de estudar. Falei, estuda esse setor. E aí, num período de estudo, antes de confirmar, de falar pra ele, eu falei assim, mano, eu vou pensar um pouco. Nessa de pensar, eu fui estudar. E aí, nessa semana, tirei uma semana pra estudar. Nessa semana de estudo, eu tive uma visão. Aí o Senhor falou comigo, né? Literalmente, eu vi. Porque assim, ó, como que a CTV Mídia foi construída? Ela foi construída numa visão, dentro de uma visão crítica. Eu era um crítico do setor. Eu não acreditava no setor. Eu desacreditava com força. Eu criticava com força. E eu não via resultado, não via possibilidade de resultado, esse tipo de mídia. Eu não via profissional. Cara, minha opinião na época, não via profissionalismo. Não, cara, assim, o zero. Zero possibilidade. Não indicaria pra ninguém. Esse era eu. E aí o Espírito Santo simplesmente me conduziu a estudar e, cara, enquanto eu fui estudando, tudo, sabe, é muito louco isso. Tudo de crítica que eu tinha, o Senhor simplesmente foi pontuando o seguinte pra mim, assim, ó, se não é feito assim, você pode ser o primeiro a fazer. Você pode fazer. Isso e tal. E começou a vir as direções. E eu comecei a visualizar o quê? Algo que eu não via nos estabelecimentos, que inclusive hoje é o grande carro-chefe do nosso negócio, a intencionalidade. Essa é uma palavra tanto para minha vida quanto para minha empresa, né? Na hora veio o quê? Telas, assim, que muitas vezes o empresário pensa nelas, mas mais num teor de entretenimento, sabe? Ali pro meu cliente relaxar. Vou usar esse termo, mas não sei se pensa nisso. Mas assim, eu visualizei os estabelecimentos com telas dentro e essas telas assim, passando TV aberta, passando no YouTube com a música ambiente e tal, sem um objetivo. E aí eu visualizei aqui assim, cara, as telas com conteúdos intencionais. Eu comecei a ver, cara, começou a vir na minha cabeça as imagens. Restaurante com as suas próprias telas, passando conteúdo sobre o restaurante. Clínicas passando conteúdo sobre a sua própria clínica. Conteúdo, assim... Cada ambiente teria seu canal fechado de TV. Exatamente. Assim como você estrategicamente precisa se posicionar na tua mídia, né? Na tua mídia online, assim como você tem o seu portfólio, né? Nas tuas redes sociais,
Assim como você precisa, né, de estratégia, de intencionalidade, criando os teus conteúdos no online, eu simplesmente tive a chave, virou a chave de tipo assim, cara, vamos agir com a mesma intencionalidade, só que no off. Porque assim, ali, naquele período eu fui entendendo um pouquinho, eu sempre fui um estudioso do comportamento humano também, eu sempre gostei disso. De entender sobre pessoas, né, as nossas intenções, nossas motivações, os gatilhos, o que mexe com a gente, o que não mexe e tal, enfim. E telas têm um poder muito grande sobre nós. A gente foi desde a infância, né, educados, foi criada uma rotina muito forte em torno de tela. Isso não saiu, muito pelo contrário, foi potencializado ainda mais com a chegada dos celulares, né, dos smartphones. Então, eu entendi que, cara, as telas podem ser uma grande aliada dos empresários. E ali começou a jornada. E aí tudo que eu aprendi na época da contabilidade, eu apliquei no início da jornada, que foi o quê? A proposta que eu tinha recebido era uma proposta para iniciar um processo de tirar um extra. Para eu ser um vendedor ali, tirar um extra com o rapaz que me propôs. E ali, na hora, o Senhor como o Senhor me deu toda a visão do que era para fazer e era totalmente na contramão do que ele estava trabalhando, eu tinha de duas uma. Ou, tipo assim, agradecer ele e tal, né? Não. E iniciar esse projeto sozinho. Ou poderia, tipo assim, cara, porra, ele chegou até mim, vou dar a possibilidade de caminhar junto. E aí eu fiz uma proposta para ele. De uma sociedade, né? E aí eu falei, conversa com a tua esposa, se fizer sentido pra vocês, pra gente construir isso juntos. E aí ele conversou com a esposa, a gente iniciou a empresa juntos, uma sociedade. E esse período foi o quê? Foi um período, assim, de reconstrução. A empresa ia numa direção, a gente teve que mudar totalmente a direção dela, e aí leva tempo. E aí, né, tivemos os nossos desafios e tal. Depois de um ano e meio mais ou menos, eu tive uma experiência com ele e tal, num café, onde a empresa que ele sonhou, isso é muito louco também, ele cara, era o CNPJ que ele criou, sabe? O nome que ele idealizou. E ali naquele café, numa reunião que a gente teve, eu compro a empresa dele, ele vende a empresa para mim. E aí, nesse momento, quando eu faço essa conversão, né, que a empresa é minha agora, aí eu mudo de Concept TV para CTV Media. Aí é minha identidade, né, com a minha cara, com aquilo que eu penso como essência, aquilo que o senhor, né, me posicionou. E desde então a gente está com 2 anos. Empresa nova, 2 anos de vida. E, cara, é muito louco porque eu consigo enxergar a mão de Deus em cada processo, em cada ponto, sabe? Se fosse para tu pontuar uma situação assim bem específica, Prestes, sobre a questão da CTV hoje, né? Frente ao que ela vive, onde assim Deus agiu de forma assim muito pontual. Falar assim, cara, esse momento aqui foi muito marcante para mim. Qual seria esse momento? Ai, cara, momento marcante. Cara, eu acredito que eu tô vivendo um momento marcante. Por quê? Vou dar um exemplo, assim, ó. Desde que eu iniciei, desde que eu fiz essa conversão, comprei ela, mudei o nome e caminhei esses 2 anos de empresa, eu entendo que foram 2 anos de validação. Porque assim, gente, vamos e convenhamos. Assim como eu tinha as minhas crenças fortíssimas comparando o on com o off, o mercado é assim. O empresário é assim. É muito natural, né? Eu entendo que nós fomos educados e faz muito parte da essência humana para que algo, parece que assim, ó, para que algo seja bom, necessariamente algo tem que ser ruim. Tem que ter um parâmetro de comparação, né? Tem que ter um parâmetro, é natural. Ou se isso aqui está, olha a nossa mente, se isso aqui dava certo, isso aqui dava certo. Ah, mas isso aqui tá dando certo agora.
Ah, então quer dizer que isso aqui não dá mais. Tá ultrapassado, tá obsoleto. Essa é a nossa forma de enxergar, né? Mas, nesse sentido, na realidade, as coisas não funcionam dessa forma. As coisas funcionam como? Isso aqui dava certo. Agora isso aqui tá dando certo. Agora isso aqui vai dar mais certo ainda. É em conjunto. É uma somatória, né? Então, o on veio para intensificar, né? Ampliar o alcance e os resultados do off, mas não para excluir o off. Perfeito. O off, e o off, na realidade, quando você falou um momento marcante, por que esse é um momento marcante? Porque depois de 2 anos validando e indo muitas vezes contra a opinião mesmo, né, do mercado, contra a resistência do mercado. Eu acredito que até hoje tenha pessoas ainda que desacreditam do que eu tô construindo, só que isso me deixa feliz, cara. E são poucos que têm coragem, sabe, de falar isso abertamente para você. Mas durante esses 2 anos, me marcou o seguinte: foram 2 anos de validação. Validação, essa é a palavra. Validando a visão do negócio e validando o mercado. E eu chego a esse ponto assim que eu encerrei o ciclo. Assim que eu encerrei o ciclo, tanto financeiro, o laço financeiro que eu tinha com o passado, já terminei de pagar a empresa. Isso é muito importante espiritualmente, inclusive. Sim. No fechar desse ciclo, eu entendi o quê? Cara, o mercado está caminhando fortemente para o off, novamente. É cíclico, né? Fortemente. O que está acontecendo no on? Saturação. O on está saturando, mano. E o empresário está percebendo isso. Então, assim, eu vejo a graça de Deus nisso, sabe? E hoje eu ainda tenho, sim, os meus desafios, tenho, sim, o descrédito de algumas pessoas e está tudo bem. E tá Mas, tudo de certa certo. forma, hoje já te consolidasse no mercado, né? Exatamente. Hoje, para você entender o momento da empresa, eu estou validando também quem está e quem não está. Esse é o momento da empresa. Quem está dentro para quem faz sentido e para quem não faz sentido. Hoje a empresa ela passa daquele estágio de tipo a questão que muitas vezes alguns entenderam como solidária, né? Ah, vamos dar um apoio pro Presley. Vamos dar um apoio e vamos ajudar e tal. Ela passou da fase da solidariedade. Da solidariedade pra, tipo assim, cara, agora é sim, sim, não, não. Quem que é o público? Quem que é o público? O público da... Caramba, mano. Toda e qualquer empresa todo empresário do nosso comércio local acaba sendo público, né? Principalmente aquele que tem uma audiência fixa no seu ambiente. Restaurantes têm uma audiência que frequenta constantemente o seu estabelecimento. Academias que têm uma audiência. Porque tu atende os 2 públicos, né? Tem Quem os vai 2... anunciar e Isso, quem vai eu tenho os 2 públicos. O carro-chefe. Carro-chefe hoje é o estabelecimento. É quem tem uma TV que não tem utilizado ela com intencionalidade. Que está ali, tipo, TV aberta ou YouTube. Esse é o carro-chefe hoje. Essa é a nossa... como posso dizer? Essa é a nossa missão. Trazer intencionalidade para essas telas. Por outro lado, nós temos dentro da nossa negociação com esses estabelecimentos espaços publicitários. Que aí é uma forma da gente servir, inclusive, o comércio local. Então a gente negocia com os estabelecimentos, abrimos mão de parte da receita nossa, que seria cobrado do estabelecimento em troca de espaços publicitários. Então é uma negociação feita ganha-ganha. Né? Então, assim, eu sirvo o estabelecimento, o empresário vira foco principal dentro do seu ambiente, só que em troca disso eu peço espaços publicitários, onde a gente consegue buscar uma forma de manter a empresa, vendendo os anúncios, e por outro lado nós também o quê? Apoiamos o comércio local, mano.
Eu acho que o grande X da questão é esse. É você servir. É um ciclo É um virtuoso, né? ciclo, exatamente. Então, assim, hoje é uma empresa... Tu cria é uma sinergia, né, entre os estabelecimentos da região e tudo mais, E né? os comerciantes e os empresários da cidade. E assim, cara, eu tenho percebido hoje uma conexão realmente, assim, as empresas participativas. Uhum. Hoje eu tenho visto mais participação. E era, cara, acho que um dos sentimentos mais gostosos, assim, que eu já tive nos últimos tempos foi isso, cara, esse sentimento de utilidade. Eu vou te falar assim, eu acho. Tu tinha perguntado no começo, né, sobre qual é o maior, a maior sinal de manifestação de Deus na empresa, né? Isso, cara, não é nem financeiro. É o sentimento da utilidade. Foi assim, cara, meu negócio, até que enfim, tem se tornado útil de fato. O mercado tá dando mano, assim, ó, de verdade, sem demagogia, eu trabalho por resultado. É isso. Eu me satisfaço no resultado, o dinheiro vem depois. Esse é o caminho. É uma consequência. É uma consequência. Eu me satisfaço no resultado. O meu foco maior hoje, e não é demagogia. Não é demagogia, os meus clientes sabem disso. Parece. Dentro de todo esse teu testemunho, toda essa jornada que tu tivesse até aqui, né? Qual foi a maior lição que tu aprendeu que tu poderia compartilhar com o nosso público que está nos acompanhando hoje? Maior lição? Ou se tu fosse deixar um conselho, talvez, para o pessoal. Esteja atento aos sinais. Eu acho que é isso. Eu acho que todos nós temos temos um chamado para algo, né? Temos uma vida, somos especiais para Deus, eu creio nisso, e o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. Então, assim, seja você cristão ou não, tenha você com a sua fé em Deus ou não, Ele tem fé em você, Ele acredita em você. E assim, nada que acontece na tua vida é por um acaso, então só esteja atento aos sinais. É isso, esteja atento aos sinais que tudo que acontece na sua vida tem um porquê, né? E às vezes é uma forma do Senhor estar te chamando para mais perto dele. Diego, queres colocar alguma coisa desse podcast? Olha, eu quero fazer uma provocação, se tu me permitir. Com certeza. Uma provocação para quem tá assistindo. É o primeiro podcast que eu tô participando desse lado da mesa. E eu tive a oportunidade aqui de tirar insights. O próximo veio com um caderno, né? Tem que vir com um caderninho. Pois é, mano. Tem que vir com um caderninho. Pois é. E aí eu faço a provocação para quem tá assistindo. Como o Presley falou que é o foco em resultado, comenta que tirou de insight desses ensinamentos que o Presley trouxe para nós. Deixa ali qual que é o resultado pra gente mensurar isso também, poder ver os testemunhos, né? Amém. Testemunho pra ver o que pode surgir de valioso ali pra gente conhecer. E, cara, foi fantástico conhecer um pouco mais da tua história. Um pouco não, né? Bastante. E tenho certeza que tem muito mais ensinamento aí pra trazer pra nós, com certeza. Amém, mano. Excelente. Press, eu queria te agradecer pela participação. A gente sempre sabe que dia de podcast é um desafio, né? E agradeço tu ter topado mais esse desafio. Até porque passar pelo que tu passou, vir pra cá foi, de leve, né, cara? Pelo que a gente conhece um pouco mais do testemunho dele, né? É doido assim, né? Uma coisa que eu percebo, né? Muitos, né, dos amigos, né? Muitos da nossa roda de convívio conhecem esse coração atual, né? Exatamente. O pessoal não entende, às vezes, tudo que tá lá atrás. Até é importante a gente comentar sobre isso, né? Pra você que tá nos acompanhando, já nos acompanha há um certo tempo. O Porta Estreita nasceu disso, né? De pessoas que têm testemunhos a fim de compartilhar um pouco da sua história para trazer alguma lição valiosa para sua vida, que nos acompanha aqui. Porque eu sempre gosto de dizer o seguinte, cara, uma ministração tem o seu valor, tem o seu poder. Só que, tipo assim, ó, de uma mesma palavra, nós três podemos tirar lições completamente diferentes. Exatamente. Certo? Só que um testemunho, ele é algo completamente individual e intransferível. Só a pessoa que viveu vai conseguir ministrar sobre aquilo. E aquilo ali, cara, é muito pontual. Então, assim, o testemunho é aquilo que molda a nossa vida. E, tipo assim, nós que professamos a mesma fé,
nos movemos através do testemunho de uma pessoa em particular. Sim. Então, através daquele testemunho, daquilo que ele viveu, daquilo que ele experienciou, a gente começa a nos mover também. Então, o Porta Estreita nasceu por isso, para essa finalidade. Para trazer histórias de vida que muitas vezes a gente olha para a pessoa e pensa assim, pô, como ele tá bem, né, cara? Olha como ele tá prosperando, olha como ele tá... Mas ninguém viu a nossa dor lá atrás. Porque todo mundo tem, Sim. né? Em grande parte de nós, todo mundo veio de um lar disfuncional. Não adianta a gente querer florear, porque não é isso que é a realidade. A realidade é que, tipo assim, todo mundo passou suas dores, todo mundo passou suas lutas e ainda passa e ainda vai passar. Porque a vida do ser humano é isso. É de batalha em batalha, de dor em dor, com alguns lapsos de momentos muito bons. Isso é a realidade. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais fácil a vida se torna. Mais ela flui. Né? O Bruce Lee fala muito sobre isso, né, cara? Falava muito sobre isso. Cara, a gente tem que ser que nem água. Né? A gente tem que ser sem forma. E a gente se molda o ambiente e a situação que a gente tem à nossa volta. A gente falou dos temperamentos, então a gente permeia entre eles, não assume aquilo como uma realidade absoluta. Porque senão tu vai estar em determinada situação que Deus vai te colocar e tu vai dizer assim, ó, eu sou assim. E Deus vai falar assim, não, cara, não é. Então tu tens duas opções. Ou tu aprende que tu não é, ou eu vou te arrebentar para tu entender que tu não é. Porque se ele quer te usar, cara, não tem. O propósito de Deus, ele é inegociável na nossa vida. Então, se ele quer te usar para alguma coisa, cara, ele vira a tua vida no 360, não, no 720, cara. Ele te vira de novo, que nem jogar dentro de uma máquina de lavar. Não tem, isso é bíblico. Todo homem que ele quis usar, que estava num lugar de autoridade, cara, ele levou o cara pro deserto. Não tem, Deus é processual. Isso a gente vê muito na tua vida, né? Tudo isso que tu vivenciou, cada pessoa que já sentou aqui nessa cadeira, que, bom, o Diego recentemente, né? Eu também recentemente, já tô numa outra fase da minha vida, fazendo outra coisa, que Deus me levou para um lugar que eu tinha dito para mim, nunca mais eu vou trabalhar fazendo isso. Pá, lá estou eu fazendo aquilo que eu disse que eu não faria. Tem que tomar cuidado com esses nunca mais. Não tem, cara, não tem. E Deus, tipo assim, quando ele quer te ensinar, cara, aquilo que tu falou, ele é muito didático. Didático. Ele não te ensina na teoria. É botando a mão na massa, cara. É na prática. Então, eu queria te agradecer, né, mais uma vez por contar a tua história, por compartilhar agora com mais pessoas para entender esse testemunho. E você que está nos acompanhando aqui, como o Diego bem colocou, excelente essa colocação, Diego. Cara, comenta que insight tu tirou dessa conversa. O que virou uma chave assim, pô, cara, eu não tinha pensado dessa forma. O que eu estava fazendo que agora eu posso fazer diferente? Ou até coloca aqui, ó, eu lanço um desafio, tá? O podcast indo agora ao ar, você assistindo o podcast, que atitude você tá postergando que pode ser intencional e botar em prática nesse momento? Pode mudar o teu jogo, né? Que pode mudar o teu jogo. Às vezes é isso que o Perez falou, cara, liberar um perdão. E perdão é uma decisão. Não quer dizer que tu vai ter o sentimento naquele momento, mas vai construindo com o tempo. Certo? O Porta Estreita nasceu de uma decisão intencional. Tipo assim, não é fácil pra gente estar aqui a cada 15 dias. Cara, a gente trabalha muito, trabalha até 7 horas da noite. Vem pra cá, a gente enfrenta a batalha, mas a gente quer fazer isso aqui porque tem que ser feito. E um amigo meu me falou outro dia algo que eu achei sensacional, que ele falou o seguinte: liberdade é tu fazer aquilo que tu não quer fazer. Boa. E é uma realidade. Boa. Liberdade é fazer aquilo que tu não quer fazer. Dorme com essa aí, você. Boa. Entende? Então, tipo assim, é a disciplina, é fazer... É aquilo que eu falava com a minha esposa ontem, cara. Cara, eu não quero fazer. Anda uma milha a mais. Anda uma milha a mais. Honesto, porque aqui nós somos assim, eu não queria vir. Sempre assim. Essa não, é a realidade. Mas assim. é sempre assim. Sabe assim, ó, cara, não é o meu momento, não quero isso, não quero esse tipo de exposição, não quero. Aí quando eu percebo, quando vem muito não quero, eu falo assim, pô, tenho que ir. Mas é que nem às vezes naquele culto, né, cara, ou na missa, né, cara, não quero ir hoje, daí, cara, não quero, daí tu vai, meu Deus, aquela palavra parece Era que ela pra foi você. assim, estruturada, aquela homilia foi feita pra ti, cara. Não tem. É um lema que eu tenho, que eu, desde quando eu era adolescente, meu primeiro retiro, que eu escutei e eu escuto até hoje, quando eu vou lá na comunidade de vida, que é obediência gera bênção. Sim. E Obediência gera bênção. É real. Não questiona, só obedece. Exatamente. E é sobre isso, né? A Bíblia inteira é sobre obediência, né? Se até Cristo, né, falou pro Pai, né, cara, pode ir afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade, não a minha, né? Vou pra cima. É o maior exemplo.
E é isso, cara. Eu É isso. agradeço, né? E você que está nos assistindo, se gostou, curta, compartilhe, comenta. Se não gostou, curte também. Também. Tá tudo Comenta certo. também, né? Dá o seu feedback, é importante pra gente melhorar. E a gente agradece a audiência de vocês. E lembrando então que o Porta Estreita é um podcast, como eu comentei há pouco, evangelístico, com o fim de levar a palavra de Deus de uma forma um pouco diferente, através de testemunhos de vida. Não é nada combinado aqui, a gente deixa o Espírito Santo fazer a vontade dele, deixa fluir, deixa acontecer. E eu convido você, né, para acompanhar o nosso canal, né, e conhecer mais dos ministérios que a gente apoia aqui no Porta Estreita. Você tá vendo aqui no cantinho da tela, né, do outro lado aqui, um Pix de ofertas, que a gente auxilia 2 ministérios missionais, que é o Africa for Jesus e Família e Missão. Vou passar um vídeo logo aqui após a minha fala, finalizando aqui o programa, que é o quê? Ajudar órfãos e viúvas no campo missional, que é a verdadeira religião. Nosso objetivo aqui não é lucrar, mas angariar fundos para auxiliar esses missionários que estão na obra dentro do campo. No mais, agradeço mais uma vez ao Presley. Bem-vindo, Diego, agora aqui oficialmente ao Porta Estreita. E você que está conosco, fique atento para o nosso próximo episódio. Vejo vocês no próximo A Porta Estreita. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.